A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 21. Nesse capítulo, assim como nos anteriores, o Senhor está anunciando ao profeta Isaías que derramaria do juízo dele sobre os povos. Nesse capítulo fala acerca da predição da queda da Babilônia, a profecia contra Dumá e a profecia contra a Arábia. Mas o Senhor, eu pedi a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu destaque nesse capítulo? E eu fiquei pensando e lendo e relendo, botei também para ouvir algumas vezes. E aí me veio um entendimento de que o Senhor não faz nada nessa terra antes de anunciar, antes de nos avisar. Ele avisa por meio dos servos dele, ele avisa por meio dos profetas. O Senhor, ele escolhe vasos para anunciar o que ele fará com a terra, com os povos, e o que ele determina, assim acontecerá. Vamos ver isso nesse capítulo? A partir do verso 2, diz assim, capítulo 21 de Isaías, verso 2. Visão dura, Isaías está falando, visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente. O destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústia se apoderam de mim como as angústias da que dá a luz, como uma mulher grávida que está dando a luz. O profeta se angustiou. Estou tão atribulado que não posso ver. O meu coração, que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. O que significa? A noite que ele desejava para descansar se tornou em tremores. Ele passou a não desejar mais, dormir. Se tornou um tremor para ele. O Senhor, ele anuncia aos vasos dele o que ele fará. O Senhor estava anunciando a Isaías o juízo que derramaria sobre os povos. A gente vê, não só nesse capítulo, mas nos anteriores e em alguns seguintes, do juízo de Deus. E o profeta, ele ouve a mensagem não só para ficar para ele, mas para anunciar. Ele sente, é claro que ele sente. Nós, os homens, nós seres humanos, nós sentimos. E o profeta Isaías sentiu na pele. Ele sentiu com a mensagem de Deus e ele precisava anunciar. No verso 10 ele diz assim: "Ah, malhada minha e trigo da minha ira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei." Quando um vaso ouve a mensagem de Deus, ele precisa anunciar e ele anuncia, mesmo que seja uma mensagem difícil, de juízo. Como o Isaías faz um lamento, ele fala: "Ah, malhada minha e trigo da minha ira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei." Ele podia sofrer, ele podia chorar, mas ele sabia que era preciso anunciar o que Deus estava dizendo. Para finalizar, no verso 17, diz assim: "E o restante dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor Deus de Israel." Aqui, termina falando o que aconteceria com o povo da Arábia, o que viria contra a Arábia. Mas o ponto que eu queria destacar é esse finalzinho que diz: "Porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel." Deus fará tudo conforme ele disse. O Senhor anuncia aos vasos dele o que ele fará. E o vaso tem que anunciar ao povo o que Deus falou a ele. E assim como Deus o disse, ele fará. Deus cumpre com o que ele diz.
Precisamos guardar essa palavra, precisamos reconhecer quem Deus é. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa toda essa terra. Precisamos estar atentos à direção, à voz do Senhor. O Senhor continua falando, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Quem mudou, muitas das vezes, somos nós, por não acreditarmos, por acharmos que Deus não fala. Deus fala, continua falando e usando os servos e as servas dele. Precisamos ouvir a direção de Deus, ter cautela para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E como saber o que vem e o que não vem? Conhecendo a Deus. O Senhor quer que nós busquemos a Ele e busquemos o conhecer, porque quando buscamos conhecer a Deus, não seremos enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas, por falsos mestres. No fim dos tempos se multiplicarão falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas, mas quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra de Deus e guarda no coração, não será enganado. Não seja enganado, busque conhecer da palavra de Deus, busque conhecer a Deus, o Senhor, e busque conhecer a vontade dEle. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se você achou essa palavra relevante, se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo falou com você, que essa mensagem não fique só em você, compartilhe e curta essa mensagem para que chegue a mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque aqui nesse canal tem vídeos para honra e glória do Senhor todos os dias. Às vezes eu falho e aí eu lanço 2 no dia seguinte, mas pela graça e misericórdia e para a glória de Deus, o Senhor tem me sustentado. Amém? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.